Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, a gente vai resolver o mesmo exemplo do problema das gorjetas, só que eu vou mostrar para vocês o toolbox do MATLAB para poder fazer o uso da lógica fuzzy, tá? Então só relembrando, a gente tem um problema, aquele exemplo das gorjetas, né, que a gente definiu lá notas para o serviço, né, que foi prestado, para a qualidade da comida, perdão, que forma os antecedentes do nosso sistema fuzzy. A gente definiu como consequente, né, ou como a saída do sistema, a gorjeta, tá? E definimos aqui três regras, né? Lembrando que a gente resolveu, a gente fez esse problema utilizando o Google Colab, né? Então, quem ainda não fez, por favor, teste lá para vocês verem como é que funciona. E vocês vão ver como é que no MATLAB é muito mais fácil, né, de aplicar. É só fechando aqui uma janela para não atrapalhar. Vocês vão ver que no MATLAB é muito mais fácil de aplicar, porque ele tem uma interface gráfica já para poder trabalhar com a lógica fuzzy. Então, claro, na instalação do MATLAB, né, você deve selecionar lá que você quer o toolbox fuzzy, né, e aí depois você digita aqui fuzzy, ele já vai abrir a janelinha, né. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui para ver se fica melhor no vídeo. Então ele já abre um sistema fuzzy que tem input, né, tem aqui as regras onde ficam as regras de inferência e o output, tá? Então o input é onde a gente vai colocar, cadastrar os nossos antecedentes, o output os consequentes e aqui é onde vão ficar as nossas regras de inferência fuzzy, tá? A gente pode fazer algumas configurações aqui, umas pré-configurações. Observe que ele está utilizando o modo Mandane, tá? Vou falar um pouco mais sobre esse método depois, que a gente também utilizou no Google Colab, né? Então vou colocar uns slides lá para poder especificar um pouquinho quais são os dois métodos que a gente poderia utilizar. Mas esse é o método mais tradicional, tá? O que permite a gente fazer, inclusive, a utilização de mais de uma saída, tá? Então a gente pode configurar um método de AND e de OR, né? De E e OR, perdão. Então já está aqui, né, como mínimo e máximo, aqui, conforme a gente estudou lá na sala, perdão, nos vídeos, né? O que a gente usa para fazer a implicação e a agregação, né? Lembrando, deixa eu descer aqui. No exemplo que nós utilizamos no Google Colab, né, a gente fez a agregação com o mínimo e a composição com o máximo, né? Então, retornando aqui, então a agregação está aqui com o mínimo, né? E a agregação com o máximo, né? Acho que foi isso mesmo que eu falei, se eu não estou enganado. Deixa eu voltar lá para não confundir. Composição com o máximo, isso aí, agregação com o mínimo. A agregação aqui, ela está como essa implicação, tá? E essa agregação aqui, na verdade, é a composição na saída. E a defusificação, como centroide, poderia utilizar outro método, poderia inclusive fazer um método de defusificação. Eu vou deixar aqui como centroide, que é também um dos métodos mais utilizados. Bom, então aqui eu vou começar fazendo o seguinte, vou cadastrar os meus inputs, os meus antecedentes, vou cadastrar o meu consequente e depois a gente cadastra as três regras e vê o sistema funcionando. Então observe que aqui tem só um input, aqui, antes, né? Aqui em File eu consigo importar também algum arquivo fuzzy, alguma coisa que eu já tenha pré-configurado. Consigo exportar também o fuzzy que eu estou fazendo aqui. Inclusive é a forma que a gente faz para poder trabalhar com Simulink. Eu vou mostrar um exemplo para vocês depois do Simulink também. E a gente aqui em Edit, a gente consegue adicionar, remover variável, adicionar os memberships e regras, tá? Então eu vou adicionar aqui uma variável de input, né? Então agora eu tenho dois inputs e com output, se por acaso eu quisesse adicionar um output, né? É só adicionar aqui mais um output. E aí se por acaso você quiser deletar, basta clicar no output que você quer deletar e aqui remover o selecionado. Bom, eu posso, para criar agora as funções de pertinência, eu posso dar dois cliques aqui, ele abre, né, o membership function aqui, o editor, para nós podermos fazer isso. Eu posso vir aqui também, né, e clicar lá através do edit. Tá, então o que nós vamos fazer aqui? A gente vai cadastrar as funções de pertinência conforme nós temos lá na descrição do problema, né? Então aqui eu vou colocar os nomes primeiro, tá, para a gente não confundir. O meu input 1 aqui eu vou substituir, vou trocar o nome dele
de input 1 para... Deixa eu voltar lá no... Não está deixando eu alterar. Ah, tá, eu altero por aqui, perdão. Eu vou alterar o meu input 1 para as duas variáveis de entrada que nós temos aqui. Serviço e qualidade da comida. Tá? Então, eu vou chamar aqui o primeiro, por exemplo, de serviço. Eu nunca gosto de utilizar caracteres nem espaço, tá? Para evitar que a gente tenha algum problema depois com o nome de variável. E como o outro input vai ser qualidade. Para não utilizar o espaço também, vou chamar só de qualidade. Então tem aqui serviço e qualidade, e nós temos como output, que é o consequente, a gorjeta. Então vem aqui e vou nomear de gorjeta. Ok. Bom, quase que eu cliquei em fechar a janela. Caso você feche, é só você reabrir, salvar o arquivo e reabrir que você volta para onde você parou. Tá, agora eu vou cadastrar então as funções de pertinência para cada uma das variáveis que a gente já definiu aqui. Chamando de variável, são os antecedentes consequentes. Vou primeiro para serviço, qual que é o range que ela varia, de quanto até quanto. Voltando aqui, o nosso serviço é uma nota de 0 a 10. Então o nosso range aqui vai ser um range de 0 a 10. Tá? Então tá lá. O range aqui já está de 0 a 10, ou seja, são os possíveis valores, os possíveis inputs, e a pertinência aqui de 0 a 1. Observe que eu tenho aqui já definida 3 funções de pertinência. Por coincidência, é exatamente o número que a gente vai utilizar. A gente tem aqui a possibilidade do serviço ser ruim, aceitável ou ótimo. E se eu precisasse adicionar mais alguma função de pertinência, era só vir em Edit, tá? addmfs, as funções de pertinência, as member function aqui. E aí eu poderia escolher aqui o modelo. Vou mostrar aqui depois que a gente estava falando na sala. Pode ser uma gaussiana, pode ser um cosseno ao quadrado. Então aqui tem diversos modelos também. Eu estou utilizando o triangular, tá? Triangular e trapezoidal são os mais utilizados para fazer lógica fuzzy. E aqui o número de funções de pertinência que eu quero adicionar. Por exemplo, se eu quiser adicionar só uma, eu venho aqui, clico em uma, dou um OK. Ele já adicionou aqui, apareceu mais uma função de pertinência, a MF4, eu vou deletar ela aqui, então clico nela, vou lá em Edit, remover os selecionados. Se quiser limpar o espaço também, só manda tirar todos, Então tá aqui. Eu tenho as 3 funções de pertinência. Eu já vou renomeá-las aqui, antes de qualquer coisa, para ficar mais fácil a gente fazer o ajuste delas. Então pode ser ruim, aceitável ou ótimo. Vou pegar aqui a primeira como ruim, tá? Essa aqui do meio como aceitável, e essa daqui como ótimo. Vou colocar sem acento. Ok. Vou tirar o acento daqui também. O MATLAB não costuma dar problema não, tá? Aqui é uma questão de ser chato mesmo. E eu posso definir agora também o formato dessas funções triangulares aqui, tá? Se nós pegarmos aqui o primeiro, o ruim, observe que, não sei se vocês estão lembrados, quando eu fiz esse exemplo aqui, a gente fazia, quando a gente definia lá a função de pertinência de serviço, tá com o nome errado aqui, tá? Ele já fazia a divisão automaticamente, Então a gente só passava lá o range, que a gente coloca um a mais, que era de 0 a 11, o step de 1 por 1, e aí ele já fazia a definição lá, tá? No nosso caso aqui, eu vou fazer a divisão aqui, eu vou fazer o seguinte, vou colocar ela do jeito que está, ainda até 4. Aí eu quero que vocês observem o seguinte, o ideal aqui, digamos assim, seria colocar, começa em 0, tem o pico em 0 e termina em 4. Tá? Se eu fizer dessa forma, tá aqui. Ok, achei que ele fosse dar erro, não deu. Então, começa em 0, tem o pico em 0, termina em 4. O aceitável, eu vou fazer o seguinte, começa em 0, não, começa em 2, tem o pico em 5 e finaliza em 8. Então, se vocês observarem, já altera lá automaticamente o desenho. E a última, tá? Começa em 6, tem o pico em 10 e termina em 10.
Opa, faltou colocar o 10 que eu botei 0, perdão. Então tá lá. Bom, perfeito, eu já defini aqui então as funções de pertinência para a minha variável de entrada de serviço. Vou fazer o mesmo para o qualidade. Tá? A qualidade também tem 3 aqui, só voltando lá pegar os mesmos nomes. Qualidade pode ser ruim, boa ou saborosa. Tá? Então eu vou pegar aqui o primeiro como ruim, esse do meio como boa e a última como saborosa. É isso mesmo? Ruim, boa, saborosa, é isso. E a última como saborosa. Só para vocês verem aqui, né? Se eu escolher um formato de Gaussiana, por exemplo, né, ele já altera ali para a gente automaticamente o tipo de curva que a gente está utilizando para definir a função de pertinência, tá? Deixa eu voltar aqui novamente para triangular. E agora eu vou definir aqui também, tá? Vou fazer um pouco diferente da anterior, só para não ficar tudo igualzinho, né? Vou colocar essa primeira aqui começando em 0, o pico dela em 0, e ao invés de terminar em 4, vou colocar ela para terminar em 3.5, só para ficar diferente da primeira. Opa. Bobeira minha, né? Aqui o universo de discurso aqui está de 0 até 1, né? Então eu esqueci de alterar para 10 aqui, por isso que ficou essa curva doidona. Então tá lá. É bom que vocês vão vendo aqui o que eu faço de cagada para vocês não errarem também. Então agora sim, vou colocar aqui 3.5. Beleza. Vamos lá. O boa, eu vou começar em 1.5, com pico em 5, vou finalizar ela em 8.5. E a saborosa, vou seguir a mesma proporção lá da primeira e vou começar com ela em 6.5. Vou colocar aqui então o pico em 10 e ela finalizando também em 10. Ok. Definidas as funções de pertinência de entrada, defino as funções de pertinência da minha saída, né, do consequente, que é a nossa gorjeta, tá? Que pode ser entre 0 e 20%, então para não errar igual na primeira vez, já vou configurar aqui o universo de discurso de 0 a 20. E aí ela pode ser baixa, média ou alta. Vou fazer aqui também uma escolha qualquer, tá? Vou começar aqui de 0, finalizar em 8. Vou mudar muito aqui não, tá? Para a gente andar mais rápido. Então essa aqui 2, 10, 18 e aqui 12, 20, 20. Tá? Então tá aqui, só faltou eu colocar os nomes, né? Baixa, média e alta. Então baixa, média e alta, né? Todas triangulares que eu fiz, tá? Então tá definido aí. Vocês poderiam, por exemplo, depois até recomendo que vocês façam aí, né? Por exemplo, vou colocar uma trapezoidal aqui, e aí vocês podem ficar brincando com esse trapézio aqui, né? Configurar valores lá e fazer um pouco diferente do que eu estou fazendo aqui. Peraí que eu cliquei sem querer aqui no teclado. E testar aí o que acontece com o resultado, tá? Então aqui estava, só para voltar para os mesmos números, estava 2, 10 e 18. Beleza. Configurei então todas as funções de pertinência, tá? As minhas variáveis de entrada e de saída. Se tiver um sistema de controle que tem lá 2 saídas, 4 entradas, basta você vir aqui configurar cada uma delas, né? E escolher, né, as operações de implicação, de agregação e assim por diante, tá? Bom, e agora faltou então só definir as nossas regras. Então aqui vou definir as regras. E aí também a inserção das regras aqui é feita de maneira bem simples, né? Eu vou adicionar as regras que eu tenho aqui, são 3, né? Se vocês fizeram a atividade que eu deixei lá, né, adicionem todas as regras que vocês criaram, né? Então vou colocar só essas 3 aqui para a gente testar. Então se a qualidade da comida for ruim e o serviço for ruim, a gorjeta será baixa. Então vem aqui, ó, serviço já perdi. Serviço é ruim, a qualidade é ruim. Eu vou usar a lógica E, né, porque é isso e isso. A minha gorjeta vai ser baixa. Então vou aqui adicionar a regra. Então tá lá. Né? Se eu quiser retirar, basta eu clicar na regra e clicar em deletar a regra. A segunda, se o serviço for médio, então a gorjeta será média. Então, serviço médio, não tem médio aqui, eu coloquei o nome errado, né? O serviço médio seria aceitável. Então se o serviço for aceitável,
a gorjeta é média, né? Observe, a qualidade não entra aqui, então none na qualidade, adiciona a regra. E eu teria aqui, se o serviço for bom e a qualidade da comida for saborosa, então a gorjeta será alta. Então, se o serviço for bom, seria o ótimo aqui, acredito eu, né? Coloquei os nomes todos errados lá. E a qualidade da comida for saborosa, então nós teremos a gorjeta alta. Então, defini aqui só 3 regras, tá? Eu fecho aqui. Pessoal, tá pronto, né? Por isso que eu falei que era bem prático da gente fazer o sisteminha. Né? Quando eu der um nome para isso daqui, se eu vier aqui e clicar em salvar, ou na verdade aqui exportar, né? E ele colocar aqui um nome. Deixa eu colocar aqui na minha área de trabalho. Desktop. Ok. Se eu colocar aqui o de gorjeta, então ele já muda o nome aqui, já coloca o nome para gorjeta, tá? Peraí, pessoal. Tá aqui. Não. Então a gente já terminou de cadastrar aqui. Agora é só clicar aqui, eu posso ver aqui um negócio que é até interessante, né? Só de curiosidade, Surface aqui, que é a relação de todas as entradas com a saída. Então a gente tem aqui qualidade, serviço e a gorjeta, como que elas estão se relacionando pelas nossas regras fuzzy, tá? Mas o que nos interessa mais nesse momento são a gente ver as regras funcionando. Então, olha, para uma gorjeta 5, uma nota de serviço 5 e uma da qualidade 5, ele gera uma gorjeta 10. Né? Eu posso ficar mudando esses valores de nota por aqui, né? E aí ele já mostra aqui qual parte está sendo ativada da entrada, das entradas, né? E qual é a saída para aquela ativação que eu estou fazendo. Ou eu posso também vir aqui, né? E eu mesmo mexer na barrinha aqui, ó, e aí a gente vê lá na saída como é que está acontecendo, né? Então, peguem os mesmos exemplos que eu fiz na aula anterior, o mesmo exemplo, né? Faça alterações aqui para vocês verem como é que funciona, tá bom? Observe que aqui não está aparecendo nada porque eu não coloquei nenhuma regra que relaciona a qualidade média. Se eu vier aqui agora, vamos supor, adicionar uma regra. Perdão, fui no lugar errado. Agora foi. Se eu colocar, por exemplo, posso vir aqui alterar essa daqui, né? Se a comida, sei lá, vou colocar aqui saborosa, por exemplo, e aí vou alterar a regra. Agora eu estou relacionando também. Não, saborosa não, era boa, né? Agora eu estou alterando aquela regra também, estou relacionando todas, né? Quando eu vier aqui na conferência, ela já vai aparecer aqui também para a gente agora. Né? Inclusive eu mostro lá na saída para a gente ver como é que está sendo feita a nossa saída, né? Na composição da... Observe que aqui está usando a lógica OR, né? Que está pegando o maior entre isso e esse daqui. E está fazendo isso daqui. Calcula-se o centro de gravidade, que dá aqui nesse caso 11,5 de gorjeta, né? Se eu mexer aqui, some aquela parte lá, né? O centro de gravidade fica só com essa parte central aqui, que vai dar sempre 10, né? Enquanto eu estiver acionando só aquela parte central da minha resposta, eu não vou estar somando área nenhuma para poder mudar a gorjeta de 10, né? A partir do momento que eu tiro, né, adiciono, faço uma composição com outras funções de pertinência, eu começo a ter a lógica OR funcionando ali, calculando centro de gravidade diferente. Bom, era isso que eu queria mostrar, fiz esse vídeo aqui, vocês podem ver que é bem simples, né, de trabalhar. Né, e aí uma vez que a gente faz, né, esse controle fuzzy aqui, a gente pode criar depois uma malha de controle no Simulink e efetivamente fazer lá um controle utilizando a lógica fuzzy nossa, né, recebendo lá as variáveis de entrada e enviando aqui a variável de saída e a gente vê uma malha de controle funcionando. Bom, era isso, espero que você tenha aproveitado, tá? Qualquer dúvida, lembra de utilizar lá o AVA e as nossas aulas de atendimento também na segunda-feira. Um abraço, bons estudos.